Talvez o problema do seu relacionamento não seja falta de amor, seja que esse amor está sendo governado por medos que você nunca percebeu. Hoje eu vou trazer 13 medos que podem estar assombrando aí o seu relacionamento. E quando você reconhece esses medos, você entende por que continua em relações que te fazem sofrer, mesmo que eu sei que você, como todos, querem ser feliz no amor. Talvez hoje você descubra coisas sobre sua vida amorosa que ninguém nunca explicou para você, e eu, todo bonitão, estou aqui nesta sexta-feira 13 para trazer esse tema super contextualizado, né? Me diz aí, antes da gente começar e aprofundar nos medos que podem estar atrapalhando o seu relacionamento, você acredita em sexta-feira 13? Me conta, porque eu, bonitão aqui, não acredito não. Mas, nada como aproveitar um gancho para trazer o assunto aqui, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, para quem estiver chegando, e por falar nisso, sejam muito bem-vindas. Vou colocar aqui fixado o tema da nossa live. Os 13 medos que podem estar... Enquanto eu estou escrevendo aqui, gente, vai me contando de onde vocês são, se é a primeira vez que vocês estão aqui na live comigo, se chegou faz tempo no meu perfil, se está chegando agora. Bora bater papo, gente. Sexta-feira é bom demais pra gente conversar. Fixar comentário. Pronto. Deixa eu falar, o povo tá chegando. Andresa, nossa, Andresa, quanto tempo, senhorita? Peguei bem no flagra. Leila, Cirlei, Glaucia, sejam muito bem-vindas. Me conta, de onde vocês estão vindo? Primeira vez aqui, menos a Andressa. Eu sei que a Andressa é velha de casa. Me conta, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vamos ajustar, alinhar essa parte técnica para a gente começar. Começar nessa sexta-feira 13. Porque assim, pelo menos desde quando eu era criança, já existia essa superstição aí dessa tal da sexta-feira 13, dos coitadinhos dos gato preto, né? De ser azar, de coisas aí que te assombram. Eu acho, não tenho certeza, depois eu vou até pesquisar, que isso tem a ver com o filme Sexta-feira 13, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, depois eu pesquiso ali no Google, no ChatGPT. Quando a gente fala de relacionamento, contextualizando aí com a sexta-feira 13, os medos não tem nada a ver com coisa sobrenatural, não tem nada a ver com Jason, não tem nada a ver com Fred Krueger, que me atormentou a infância inteira, né? Os medos são emocionais. Eles são medos silenciosos que te influenciam e de tabela influencia o seu relacionamento, né? Influencia o que você aceita, o que você tolera, o que você cala, o que você fala e até as pessoas que você escolhe para se relacionar. Esses medos, eles não surgem do nada. Acabei de falar para vocês, né, que na minha infância eu morria de medo do Fred Krueger, do filme A Hora do Pesadelo, né? Esses medos aí que assombram o seu relacionamento, eles se formam ao longo aí da sua vida, principalmente lá nas suas primeiras experiências de vínculo, lá na infância, com seus pais, com seus cuidadores, com as figuras de referência com que você cresceu. É ali que a gente aprende o que é amor, o que é segurança, o que é conexão, o que é vínculo. E esses aprendizados que acontecem lá atrás moldam, influenciam profundamente os relacionamentos que você tem hoje. Seja com o seu parceiro, seja as suas relações de uma forma em geral, né? Então, como é que vai funcionar o nosso encontro hoje? Primeiro, eu vou trazer para você os 13 medos que eu listei que podem estar assombrando o seu relacionamento. E por falar nisso, eu fiz até um teste nos meus stories, né? Se você está assistindo aqui a versão gravada, já vai ter sumido provavelmente dos meus stories quando você estiver assistindo. Mas eu fiz um teste para verificar quantos desses 13 medos estão assombrando o seu relacionamento. Então, nesse primeiro momento eu vou falar desses 13 medos. Depois eu vou te falar da onde que vem esses medos e por que eles influenciam o seu relacionamento, as suas escolhas, a sua forma de se relacionar. E por último, como é que você vai se libertar desses medos, né? Então, bora começar. Para você que está assistindo essa gravação no YouTube,
tá? Eu quero que você curta aqui esse vídeo, se inscreva, deixe seu joinha, porque um dos meus objetivos desse ano é bombar esse meu canal aqui do YouTube. Então, para isso, eu preciso de você. Preciso que você comente aqui o que você está achando desse vídeo. Não precisa comentar agora, não. Comenta lá no final do vídeo, que depois de você ter visto tudo que eu trouxe para você. Então, ponto 1. Os 13 medos que podem estar assombrando aí o seu relacionamento. Eu quero que você escute sobre cada medo que eu vou trazer aqui para você, mas não é para você se julgar. Joga esse chicotinho de autoflagelação fora, não só agora, mas para a sua vida. Mas o objetivo de trazer esses medos é para você reconhecê-los e se libertar deles, tá? Então, primeiro medo, medo do abandono. Como é que ele se manifesta aí na sua relação? Você evita conflito, você evita confronto, você evita se posicionar. Tudo porque existe um medo silencioso de que se você falar o que você realmente sente, o que você realmente precisa, o outro vai embora. Essa é a característica do primeiro medo, que é o medo do abandono. Segundo medo, medo de não ser suficiente. Você sente que precisa provar o tempo todo que é uma boa parceira. E aí, quando acontece algo de errado, porque somos seres humanos e erramos, a primeira pergunta que vem na sua cabeça é o quê? O que eu fiz de errado? Então, essa é a característica do segundo medo, que é o medo de você não ser suficiente. O terceiro medo, medo de ficar sozinha. Mesmo quando o relacionamento não está saudável, mesmo quando você já comprovou que essa relação não te faz bem, você está numa relação tóxica, numa relação abusiva, a ideia de você ficar sozinha é ainda mais assustadora do que você ficar nessa relação. Então você prefere essa relação complexa e complicada aí do que a sensação de vazio que aparece dentro de você. Mesmo que essa sensação já esteja aí na sua relação dentro de você, nessa famosa solidão a dois. Quarto medo, medo de pedir demais. Você começa a diminuir as suas necessidades emocionais para que você não pareça exigente, para que você não pareça carente. Mas no fundo, o que você quer é simplesmente reciprocidade. Quinto medo, medo do conflito. E aí, você está se identificando com os medos? Me diz aí nos comentários. Vamos lá. Quinto medo, medo do conflito. Você evita conversas difíceis porque toda vez que você tenta falar com esse alecrimzinho dourado sobre o que é algo que é importante para você, sobre uma necessidade sua, você não é escutada, né? Essa tentativa de conversa vira discussão, vira distanciamento, vira tratamento de silêncio. Então, esse é o medo do conflito. Sexto medo, medo da rejeição. Qualquer sinal de distanciamento dele ativa a sua ansiedade. Seja uma resposta fria, uma grosseria, um silêncio, uma ausência, tudo para você é sinal de rejeição. Qualquer comportamento dele que aponte para uma outra questão que não seja você, você entende como rejeição. Sétimo medo, medo de perder o que você já construiu, a história de vocês, o tempo investido, a família. Tudo isso pesa quando você começa a questionar se esse relacionamento ainda faz sentido para você. Oitavo medo, medo do julgamento. Você pensa no que os outros vão dizer, no que a sua família vai pensar, no que a família dele vai dizer de você, no que as pessoas vão concluir sobre a sua vida. E aí, mesmo tendo certeza que você deve sair dessa relação, você fica. Nono medo, medo de admitir que o amor mudou. Às vezes, o relacionamento mudou. Sim, o relacionamento muda o tempo todo, até porque nós mudamos o tempo todo. Mas você não consegue aceitar, enxergar, encarar que essa relação mudou para pior. Você prefere não enxergar. Até porque, a partir dessa visão, você vai ter que tomar alguma atitude e talvez você não esteja preparada para isso. Décimo medo,
Medo de repetir os erros do passado. As experiências que você teve anteriormente fazem você tentar controlar tudo nessa relação, tudo no seu parceiro, para evitar as dores que você sentiu no passado. Você se torna paranoica, você se torna controladora, você se torna ciumenta. Isso não é legal. Nem preciso dizer, né? 11º medo, medo de recomeçar. A ideia de construir uma vida parece, a ideia de reconstruir a vida parece muito maior do que você. A ideia de recomeçar provoca profunda angústia e aí você fica nessa relação que já não te supre mais. Medo número 12, medo de enfrentar a verdade. Às vezes, é mais fácil você dizer que vocês estão passando por uma fase do que encarar o que realmente está acontecendo. Eu fiz até a live passada foi... exatamente. A nossa live passada, da semana passada, foi exatamente sobre isso, né? O que você chama de fase pode ser o novo normal do seu relacionamento. Se você não assistiu, só ir aí, ali nos meus vídeos, que está salvo lá no YouTube, tá? 13º medo e último que eu trouxe para você hoje. O medo de se escolher. Escolher as suas necessidades, escolher os seus limites, escolher o seu valor emocional e não conseguir bancar isso. Não conseguir encarar as consequências de se priorizar. Não conseguir enfrentar um parceiro que te deixa de lado. Esse é o 13º medo. Medo de se escolher. Então eu trouxe 13 medos que podem estar aí assombrando o seu relacionamento. Vamos recapitular? Medo número 1, do abandono. Número 2, de não ser suficiente. 3, de ficar sozinha. 4, de pedir demais. 5, do conflito. 6, medo da rejeição. 7, medo de perder o que você já construiu. 8º, medo do julgamento. 9º, medo de admitir que o amor mudou. 10º, medo de repetir os erros do passado. 11º, medo de recomeçar. 12º, medo de enfrentar a verdade. E por último, 13º, o medo de se escolher. E de onde vêm esses medos, Wesley? Me reconheci em vários deles. Em primeiro lugar, quero que você entenda que esses medos não significam fraqueza. Pelo contrário, esses medos te protegem e te protegeram em algum momento da sua vida. Esses medos significam a sua história. A forma como você aprende a amar começa muito cedo. Então pensa ali na sua infância. Pensa nos seus pais enquanto você era criança. Pensa no ambiente que você cresceu, no amor, no cuidado, no afeto que você recebeu. Se você cresceu em um ambiente onde o cuidado era previsível, era seguro, você, criança, aprende que pode confiar nas relações. Porém, contudo, todavia, quando o cuidado é inconsistente, distante, imprevisível, você, criança, aprende outra coisa. Você aprende que precisa se adaptar, se moldar para manter o vínculo, que precisa agradar, que precisa evitar conflito. E esses padrões que foram colocados aí na sua cabecinha lá na sua infância influenciam a forma como você se relaciona hoje na vida adulta, não só com o seu parceiro, mas nas suas relações em geral. E é por isso que eu vejo muitas mulheres que elas são fortes, são porretas, nos mais diversos papéis, mas quando começam a se relacionar, ficam pequenininhas, ficam apagadas, ficam dependentes. Porque elas estão ali tentando garantir uma conexão, um vínculo, pelo crivo que elas tiveram lá na infância. Isso tudo é reflexo desse passado disfuncional, dessa infância perturbada.
dessa internalização de afeto de uma forma distorcida. Lá está a origem. Wesley, como é que eu faço então para me libertar desses medos? Agora vem a parte mais importante de hoje. Você não vence esses medos tentando controlar o outro. E muita mulherada vai por esse caminho e que só intoxica e traz mais problemas para a relação. Você vence esses medos fortalecendo uma coisa, aí dentro de você. Sim, exatamente, é isso que a gente está falando, é exatamente isso que você está pensando, você já está cansado de me ouvir aqui. A gente vence esses medos através do fortalecimento da autoestima, do resgate do seu brilho, do seu amor próprio. Por quê? Porque a autoestima não é só você gostar de você mesma. A autoestima tem a ver com a capacidade de você reconhecer o seu valor, de definir limites nas suas relações, de sustentar as suas necessidades emocionais, de construir relações baseadas na reciprocidade. Quando a sua autoestima se fortalece, algo aí fica diferente dentro de você. E isso transborda para o mundo, transborda para as suas relações. Você deixa de amar por medo e começa a amar por escolha. E isso faz toda a diferença. Você se relaciona porque você quer, não porque é uma necessidade influenciada pelos seus medos, por um desses 13 medos que eu trouxe hoje ou por vários deles. Eu acredito, por tudo que eu tenho estudado, por tudo que eu estudei, que relacionamentos extraordinários eles são construídos sobre 3 pilares fundamentais: respeito, confiança e comunicação. Sem esses pilares, o que você chama de amor, o que você chama de relacionamento, vira sacrifício. E é por isso que eu digo que só o amor não basta. E é exatamente por isso que esse é o nome do meu método. Método Só Amor Não Basta, que é o que eu trago aqui para vocês, que eu trabalho com meus pacientes, que eu trabalho com meus casais. É através do meu método que os meus casais e as minhas pacientes resgatam o seu brilho. Exatamente o que eu estou falando aqui para você. É esse o caminho para você, espantar esses medos. Com esses pilares, né, que eu trouxe, respeito, confiança, comunicação, que estão embutidos aí no meu método Só Amor Não Basta, o amor vira uma construção. Ou melhor, uma co-construção. Qual que é a diferença? Quando eu trago como uma co-construção, eu estou trazendo reciprocidade. Eu estou trazendo o seu parceiro junto, para que vocês dois juntos remem esse barco. Porque se não há reciprocidade, não há relação saudável. Não adianta você querer amar pelos dois, querer construir essa relação pelos dois, cuidar dessa relação pelos dois. Não acontece. Pois então, mulher, talvez hoje você tenha percebido aí que alguns desses medos que eu trouxe, alguns desses 13 medos fazem parte da sua história. E tá tudo bem. Por quê? Porque a consciência é o primeiro passo para a mudança, para a transformação. Para você resolver um problema, você precisa saber que você tem um problema. Só que a grande questão é que vocês param nesse primeiro passo. Muitas de vocês descobrem que tem um problema com você mesma, na relação, e para aí. Só que a consciência sozinha não muda a sua vida, não muda a sua relação. É preciso que você tenha um caminho. E é por isso que eu criei o quê? A imersão Mulher de Limites. Ué, Wesley, mas não era a imersão não tinha um outro nome? Tinha. Antes chamava Imersão Liberte-se do Apagamento Emocional. Mas aí, conversando com a minha equipe, a gente achou que Mulher de Limites tinha mais a ver com a proposta da imersão. O que é essa imersão? É um processo, é uma experiência onde você vai trabalhar exatamente aquilo que mantém tantas mulheres presas em relações que as apagam. Na imersão,
Olha, por isso que faz muito mais sentido. Mulher de limites, a gente vai trabalhar o que eu falei, o caminho para você espantar esses medos. Autoestima, limites, clareza emocional, os padrões de dependência. Por que você depende tanto do seu parceiro? Por que você não consegue mudar? Por que você não consegue falar não e reconstruir o seu amor próprio? Porque eu disse para você aqui, quando você fortalece a sua autoestima, duas coisas acontecem. Ou o relacionamento evolui com você, ou você ganha coragem para escolher alguma coisa melhor. Algo que te satisfaça, que te deixa feliz. E isso muda completamente a forma como você vive o amor. Porque você sabe, não é à toa que um dos meus jargões é: para ser um bom par, você precisa ser um bom ímpar. Então, a imersão vai acontecer no mês que vem, dia 11 de abril. Deixa eu ver se só conferir se é sábado, dia 11 de abril. Isso, dia 11 de abril. Então, no link da minha bio, você vai ser encaminhada para o meu grupo exclusivo e VIP de WhatsApp, onde lá eu vou liberar em primeiro lugar para aquela turma. E se as vagas se esgotarem, eu não trago nem aqui para o Instagram. Então, estou terminando a live. Você vai lá no meu perfil do Instagram, lá na minha bio, clica no link que tem lá, que vai estar lá. Imersão, ainda vai estar com o nome velho, que acabei de lembrar que eu preciso mudar isso. Imersão. Clica lá no link da imersão, que você vai ser encaminhado para o meu grupo do WhatsApp, tá? Não se deixe para depois. Venha se transformar nessa mulher de limites, nessa mulher que consegue se posicionar, nessa mulher que consegue escolher, nessa mulher que consegue falar. Te espero na imersão no dia 11, te espero sexta-feira que vem, dia 20, novamente aqui comigo, nesse espaço nosso, nesse espaço seu de construção de consciência. Para você que está assistindo essa gravação no YouTube, porque as gravações não ficam mais salvas aqui no Instagram, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, porque isso ajuda a divulgar meu trabalho. Beijo para vocês, feliz sexta-feira 13, bora curtir o final de semana.